12 homens comuns. Pescadores analfabetos, um cobrador de impostos odiado, um revolucionário radical, e até um traidor. Nenhum deles tinha formação religiosa, nem prestígio social, nem riqueza. Mas esses 12 mudaram a história do mundo para sempre. Quem eram realmente esses homens? O que aconteceu com cada um deles? E por que um deles tinha um apelido tão estranho? Prepare-se para descobrir os segredos dos 12 discípulos de Jesus. No primeiro século, era comum que os rabinos tivessem discípulos. Mas o discipulado com Jesus era radicalmente diferente. Normalmente, os discípulos escolhiam o mestre a quem queriam seguir. Com Jesus, foi o contrário, ele os escolheu. Normalmente, os discípulos buscavam aprender uma tradição. Com Jesus, eles buscavam uma pessoa. Jesus chamou 12 homens para estarem com ele. E o número 12 não foi por acaso, representava as 12 tribos de Israel, mostrando que Jesus estava reconstruindo o povo de Deus. As listas dos 12 aparecem em Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6. Mas há detalhes fascinantes escondidos nesses nomes. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Jesus deu a ele o nome de Cefas ou Pedro, que significa pedra ou rocha. Um nome de autoridade para um homem impulsivo. Segundo, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus os apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eram explosivos, impetuosos. Quiseram fazer fogo descer do céu sobre uma aldeia samaritana. Terceiro, Simão, o Zelote. Antes de seguir Jesus, ele pertencia ao partido dos Zelotes, revolucionários que lutavam contra Roma com violência. Imagine o encontro naquele grupo em Simão Zelote e Mateus. Inimigos naturais, agora unidos por Jesus. Quarto, Judas Iscariotes. Iscariotes significa homem de Queriote, uma cidade da Judeia. Ele era o único discípulo não galileu, o estranho no grupo. Agora, curiosidades fascinantes sobre alguns deles. André era discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. E mais, foi ele quem encontrou o menino com os pães e peixes na multiplicação. Filipe e Bartolomeu eram amigos. Filipe foi quem apresentou Natanael a Jesus, dizendo, vem e vê. Tomé não é apenas o incrédulo. Ele também foi o primeiro a dizer, vamos também nós, para morrermos com ele, quando Jesus decidiu voltar à Judeia. Coragem e dúvida coexistiam nele. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago, são os mais desconhecidos. Alguns acreditam que Tadeu era irmão de Tiago, o menor. A tradição diz que Tadeu escreveu a Epístola de Judas no Novo Testamento. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo. Ele carregava a bolsa de dinheiro e, segundo João, era ladrão, tirando para si do que era depositado. E o que aconteceu com cada um deles depois que Jesus subiu aos céus? A tradição nos conta destinos impressionantes. Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer como seu mestre. André pregou na Grécia e foi crucificado numa cruz em forma de X, que hoje leva seu nome. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir entre os apóstolos, morto à espada por ordem de Herodes Agripa. João viveu mais tempo, exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Morreu de causas naturais em Éfeso, já bem idoso. Filipe pregou na Frígia e foi crucificado. Bartolomeu levou o Evangelho à Armênia e foi esfolado vivo. Tomé chegou à Índia e foi traspassado por lanças. Mateus morreu na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Tadeu foi morto com flechas. Simão Zelote foi crucificado. E Judas, o traidor, suicidou-se. O número 12 não foi uma escolha aleatória.
Ele apontava para as 12 tribos de Israel. Jesus estava reconstituindo o povo de Deus ao redor de si mesmo. E no final da Bíblia, no Apocalipse, os 12 nomes estão gravados nos fundamentos da Nova Jerusalém. Eles não foram esquecidos. Sua memória é eterna. Homens comuns, chamados por um mestre extraordinário, tornaram-se os alicerces da igreja. Os 12 discípulos nos ensinam que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Pescadores, coletores de impostos, revolucionários, e todos foram transformados pelo poder de Cristo. Eles tinham defeitos. Pedro era impulsivo. Tomé duvidava. Tiago e João queriam poder. Judas traiu. Mas Jesus não desistiu deles. E não desiste de você. A pergunta que fica é: Jesus continua chamando. Ele chama você para segui-lo, para estar com ele, para fazer parte da sua missão. Qual será a sua resposta?